Oi, pessoal, bem-vindos ao WW Especial. A pergunta que a gente está fazendo para essa edição não tem nada de exagero. A dívida americana é tão grande que não adianta eu falar o número dela, porque ninguém consegue imaginar o tamanho disso. Mas tem uma comparação que com certeza vai parar na cabeça de vocês e vocês vão falar, opa, a dívida americana é hoje do tamanho da economia americana. A dívida americana é hoje do tamanho da economia americana. Nunca aconteceu isso antes. Claro, isso nunca aconteceu porque era antes, né? Essa é a pergunta da nossa edição hoje do WW Especial. Três, como sempre, são os participantes da nossa roda. Eu começo por Maurício Moura, ele está remoto, falando conosco lá de Washington. Maurício, obrigado por encontrar tempo para o nosso programa. O Maurício é doutor em Economia e Gestão Política, é professor da Universidade George Washington, lá nos Estados Unidos, é também sócio do Fundo Zafra, da Gauss Capital, e é fundador do Instituto de Pesquisa IDEA. Obrigado mais uma vez, Maurício. Conosco aqui no estúdio, Luiz Fernando Figueiredo. Obrigado, Luiz, está aqui na Paulista, aqui no nosso estúdio. Luiz Fernando Figueiredo é presidente do Conselho de Administração da gestora Jive Mauá Investments. Foi diretor de política monetária do Banco Central, foi diretor da Ambima, tem passagens pelo JP Morgan, BBA, é fundador do Instituto FEFIG, projeto voltado à educação básica na rede pública de ensino. Obrigado mais uma vez, Luiz Fernando. Agradeço igualmente a você. Roberto Dumas está aqui conosco no estúdio. Roberto Dumas é professor de Economia Internacional do INSPER e da Fundação Instituto de Administração da Universidade de São Paulo. Roberto Dumas é um dos maiores especialistas em China aqui no ambiente público brasileiro. Maurício, começando por você, é a nossa tradição sempre começar pelo convidado remoto. Eu fiz a lição de casa e fui ver nas últimas semanas. Semanas não, na última semana, para falar a verdade. O que alguns desses grandes nomes do mundo dos investimentos tinham a dizer a respeito da dívida. Eu puxei dois, podia ter puxado outros, mas puxei dois, porque são muito conhecidos, inclusive, do público em geral, que não é o público especializado em investimentos, economia, mercado de capitais. Eu peguei o Warren Buffett e peguei o Ray Dalio. As previsões que os dois fazem sobre a dívida americana é catastrófica, para ser diplomático. Qual é a sua? Bom, obrigado pelo convite, William. Um prazer estar aqui com os outros dois convidados, são referências aqui para mim. Eu queria dar um passo atrás, William, e dizer o que eu vejo na opinião pública global e na opinião pública americana sobre esse tema de déficit e endividamento, né? O mundo político ele sofreu uma permissão para gastar durante a pandemia, durante a Covid-19, que ela é uma coisa que eu aprendi em política, que uma vez se começa a gastar e se permite se gastar, é muito difícil voltar atrás, né? Então, quando a gente olha as campanhas eleitorais nacionais pelo mundo, esse tema da administração do déficit, esse tema da responsabilidade fiscal, é bastante raro da gente ver em campanhas eleitorais. Eu até fiz um levantamento aqui, desde a pandemia, as únicas campanhas eleitorais onde esse tema teve um certo protagonismo no mundo foram a campanha da Grécia e a campanha da Argentina em 2023. No resto do planeta, as campanhas passaram sem discutir, sem debater as trajetórias de déficit e dívida. Isso não foi diferente em 2024 nos Estados Unidos. A gente teve toda uma campanha eleitoral bastante polarizada, como você sabe, uma vitória bastante apertada no final aí do Donald Trump, mas em nenhum momento, em nenhum debate, eu tive nas duas convenções, na Convenção Democrata, na Convenção Republicana, e nunca se falou na gestão da dívida americana, nunca se debateu as potenciais soluções para se administrar essa dívida, né? No curto, no médio e no longo prazo. A gente, há 10 anos atrás em Washington, quando a gente visitava o Congresso americano, existia uma facção do Partido Republicano bastante preocupada com o déficit, né? Inclusive o Paul Ryan, que foi candidato a vice-presidente em 2012 com o Mitt Romney no Partido Republicano, ele liderava um grupo no Congresso americano que debatia e criticava muito a gestão democrata do Barack Obama por não ter nenhuma preocupação com a gestão e a trajetória do déficit americano. Então, assim, a gente vive um momento aqui, principalmente pós-pandemia a nível global, e um momento da política americana que, obviamente, não se permite nenhuma discussão nesse momento no Congresso, dada a polarização. Inclusive, a gente está vivendo agora, quando a gente grava esse programa, o shutdown do governo americano. Assim, não é uma pauta da política, não é uma pauta da opinião pública e, obviamente, né, como você descreveu aí, quando
se a coisa se deixar levar pelo clima político polarizado, pelo baixo debate, o tema não é um tema, não se discute isso aqui nos Estados Unidos, não se discute isso no Congresso, não se discute isso nas campanhas, não se fala isso em qualquer plano de governo e visão de futuro do Partido Republicano ou Democrata. Então, assim, a gente percebe que é um não tema. Obviamente que isso tem um custo, né? Acho que o custo é justamente a trajetória, não só o montante que você mencionou aí, mas a trajetória, né? E é bastante preocupante, porque obviamente, né, como a gente tem dois economistas mais qualificados que eu para falar isso, mas obviamente que os Estados Unidos depende muito desse controle, dessa administração da dívida de uma maneira saudável, até mesmo para captar recursos, até mesmo para sobreviver do ponto de vista de financiamento do país, né? Então, assim, é bastante preocupante do ponto de vista política eleitoral que a gente conclua, não fala disso, né? conclua o teu raciocínio que eu tenho uma linha para puxar aí do que você está falando. Não, só para dizer que, assim, como não é um tema, eu acho que esse problema ainda é mais preocupante, porque não está se fazendo a gestão disso no dia a dia da política aqui em Washington, né? Eu vou pegar aspectos geopolíticos e políticos da maior importância relacionados a esse tema. Agora, eu queria ouvir o que vocês preveem. A gente pode ignorar a lei da gravidade até ela te pegar, né? Esse é o ponto. Quer dizer, quando você fala de um país emergente, você tem um momento em que a turma, os investidores começam a desconfiar tanto que o custo dessa dívida maior, ele cresce exponencialmente. É o caso do Brasil. O Brasil hoje paga um juro de quase 10% em termos reais ao ano, que é uma loucura. Por quê? Muito porque as pessoas olham a trajetória da dívida e falam, olha, para eu financiar essa dívida eu preciso de um prêmio de risco maior, preciso de mais retorno. Os países desenvolvidos, eles sempre foram disciplinados, pelo menos até um certo ponto. E como o custo da dívida nesses lugares é muito baixo, você é disciplinado, mas você não vê tão rápido o aumento, essa bola de neve que vai crescendo e aumento de custo disso. E tem uma questão que eu vou para trás do Covid, que foi em 2008, quando, para salvar o sistema americano, os Estados Unidos dobraram a dívida pública, que naquela época era de 50% do PIB. E daí o governo americano, mas também outros governos, os europeus, eles começaram a falar, pô, pera um pouquinho, não está tendo custo nenhum eu aumentar a dívida. E, por outro lado, quando eu estou aumentando a dívida, eu, na verdade, estou ajudando que a economia cresça mais. Né? Antes, a dívida tinha a ver com o orçamento, com as políticas do governo, você tinha que manter a dívida relativamente controlada e quem tomava conta do crescimento da inflação era o Banco Central. Só que os governos entenderam que não, que a política fiscal pode me ajudar a que a economia cresça no meu mandato. E como não tem, assim, existe um pressuposto que esses caras vão pagar, porque eles são, afinal de contas, responsáveis, bora. Foi a época do famoso quantitative easing. E tem um outro componente interessante, que é o seguinte, tem um momento em que o mercado fala, olha, não dá para você crescer tanto a dívida assim. E daí isso é um freio de arrumação. Só que, a partir de 2008, os bancos centrais compraram um volume quase infinito de dívida nos Estados Unidos e também na Europa. A Itália, a Espanha, todos esses países ficaram anos sem emitir para investidores, emitia para o Banco Central. Então, o Banco Central passou a carregar um montante de dívida muito alto. Então, assim, esse momento da disciplina não aconteceu. E como, sabe aquela história, estamos vendo, a população vê que é um ambiente melhor, está crescendo mais, então não existe essa cobrança, né? Porque ela vai chegar. Hoje, nos Estados Unidos, já existe um prêmio de risco na parte longa da curva que não é pequeno. Sim, os juros estão indo para cima. Uhum. Exatamente. Então, não é só relacionado à inflação, a um Banco Central duro ou não. É risco mesmo da dívida pública. Esse risco tem que aumentar o suficiente para realmente... Espera um pouquinho. Eu preciso fazer um freio de arrumação aqui. Isso ainda não aconteceu. Mas antes de passar a palavra, mais um trechinho da minha lição de casa. O historiador Neil Ferguson é um escocês que se tornou cidadão americano.
é autor de algumas obras clássicas, sobretudo a respeito de lições do passado que não foram ouvidas. Ele tem uma teoria que ele chama de Ferguson, mas não é por causa do nome dele, é por causa de um antepassado dele, Adam Ferguson. A teoria é a seguinte: quando uma superpotência começa a gastar mais para sustentar sua dívida do que para comprar armas, do que para sustentar sua defesa, ela vai deixar de ser superpotência. É o que está acontecendo agora com os Estados Unidos. Pela primeira vez na história americana, são 250 anos de revolução até agora. A revolução é agora, em julho do ano que vem, 250 anos. Nesses 250 anos desse país, pela primeira vez, eles estão gastando mais para rolar a dívida do que em defesa. E aí? Esse é um problema que o Luiz colocou bem, por exemplo. Dívida, de uma certa maneira, você não paga, você rola. Só que o problema é quando o custo de carregamento da dívida, em termos reais, ele acaba se tornando mais alto do que o crescimento econômico e isso não consegue bater com o teu superávit primário. E você com esse negócio do teu Big Beautiful Bill, que é a lei orçamentária do Trump. Lei orçamentária do Trump, bela, bonita e grande, que vai aumentar mais ou menos 3,4 a 4 trilhões de dólares de déficit primário nos próximos 10 anos. E, além disso, a gente, como o Luiz bem colocou, nós estamos vendo que o prêmio de risco da ponta longa está subindo. Então, o custo de carregamento está subindo. Você tem investidor já, pode chamar de chinês, pode chamar de russo, pode chamar de saudis, pode chamar de britânicos, pode chamar o que quer que seja, que eles já estão diversificando um pouco a carteira deles, vendendo títulos do governo dos Estados Unidos e puxando a curva de juros de longo prazo. E indo para ouro. Então você vê essa diversificação e prejudica o carregamento da dívida pública e você entra como a gente chama, numa dinâmica ruim, num bad dynamics, ou numa dinâmica explosiva da dívida pública. Que nem antes de 2008, você tem uma taxa de juros de 0,25. Olha, 0,25 em termos reais ficava negativo. Eu consigo pagar isso daí. Só que com a reformatação da globalização, com o fechamento do Estreito de Bab el-Mandab, do Canal de Suez, com o problema do Irã, com o problema do Hamas, com o problema da Rússia, da Ucrânia, como eu falei, reformatação. Ao invés de fazer offshore, vamos fazer nearshore, vamos fazer onshore. A inflação e as taxas de juros no mundo tendem a ficar mais altas. Então, isso prejudica o carregamento da dívida pública norte-americana. E o que está fazendo também muitos países diversificar. Não estou dizendo que o dólar vai perder hegemonia nos próximos 10, 15 anos. Nada disso. Mas uma pequena diversificação já está ocorrendo. E isso prejudica o carregamento da dívida e a dinâmica da dívida pública norte-americana. Maurício, como você vê, a gente já está, e é difícil a gente falar de um tema isolado dos demais. Eu volto à minha liçãozinha de casa, a análise que o Ray Dalio, que quebrou 2 vezes, se recuperou 2 vezes, é um investidor com uma série de livros de grande apelo popular, porque ele diz a respeito de si mesmo o seguinte: eu aprendi a ler história. No caso da dívida americana, nós já passamos por uma situação parecida, diz ele, na década dos 90. E aí fizemos um brutal ajuste fiscal, que acabou corrigindo de certa maneira, ou de certa maneira paralisando aquele crescimento explosivo da dívida. O que ele diz agora é que não há qualquer clima político para qualquer tipo de ajuste fiscal nos Estados Unidos. Você mesmo já indicou na sua primeira resposta que não é sequer um tema na política americana, apesar do que se antevê que possam ser as consequências muito negativas para todo mundo se deixar isso correndo como está correndo. Ou há alguma luz no fundo disso? Puxa, William, luz na política americana nesse momento aqui é bastante complexo. Quando eu converso com as minhas fontes na Casa Branca, inclusive do Tesouro, eles não têm essa mesma leitura, né? Eles veem que os Estados Unidos hoje, esse ano, a Bolsa continua trazendo enormes ganhos para a economia americana, segundo eles, né? Eles não enxergam essa substituição, que eu concordo com o colega, já está, de alguma maneira, essa diversificação de moedas já está acontecendo. Eu me lembro que depois do primeiro anúncio do Trump em abril, depois do tarifaço, a gente viu um movimento de outras moedas, né, de busca de outras moedas. Claro que é um movimento ainda discreto, mas é um movimento. O governo americano acredita que
os ganhos de produtividade da economia americana, isso eu ouço direto da Casa Branca, vão, de alguma maneira, superar qualquer tipo de problema de trajetória de déficit. Eu tenho dificuldade de entender esse argumento, mas esse é um argumento que a Casa Branca faz recorrentemente. E você tem razão, William. O programa do Trump hoje é muito baseado, inclusive, no aumento do déficit, né? Como você mencionou, ele está muito pressionado a baixar imposto, como essa bill que ele aprovou baixa, e está muito pressionado a aumentar, inclusive, os gastos com a defesa, né? que é inclusive uma das plataformas de campanha dele. E mesmo do lado democrata, a gente não tem uma oposição que, obviamente, endereça esse tema. E para completar, em Wall Street, eu conversando com algumas fontes de Wall Street, eles me falam que, inclusive, eles veem um fenômeno interessante, que é justamente você ter um aumento do preço do ouro e um aumento da Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores americana continua trazendo retornos positivos, inclusive, em alguns momentos, batendo recorde. Só que a diferença, segundo as minhas fontes em Wall Street, também que agora começou-se a buscar hedge ao dólar, né? Muito investidor quer continuar na Bolsa americana, mas não descasado de uma eventual proteção em relação à moeda, que é um fenômeno novo. Então, assim, é uma combinação meio quase uma tempestade perfeita, né? Porque da política dá para se esperar muito pouco aí em relação a qualquer plano ou qualquer mudança de trajetória, né? Luiz Fernando, a imprensa internacional está toda em busca dessa explicação. Como assim o ouro está subindo junto? A bolsa. Como assim a bolsa está subindo junto? O Maurício fez uma menção importante à questão dos ganhos de produtividade. Boa parte da esperança dos ganhos de produtividade está naquilo que está fazendo a bolsa subir, que são as empresas que estão desenvolvendo inteligência artificial. Há uma outra corrente dizendo, vocês estão loucos, isso aí é bolha. Isso aí é a bolha do .com, lá de quanto já? 25 anos atrás, mais ou menos? 2000, ano 2000. No ano 2000, né? Uns 25. O pessoal esqueceu logo. Esqueceram logo a bolha do .com. É bolha de novo? Ou seja, a esperança do ganho de produtividade que a inteligência artificial traria para a economia americana, ganho de produtividade esse que ajudaria qualquer governo, especialmente do Trump, a superar um tipo de política fiscal que os economistas estão dizendo, cara, isso aí não é sustentável? Isso daí é ficção? Então, quando você olha o índice, ou os índices das empresas, retorno sobre risco, etc., a bolsa está cara. Só que quando você tem uma empresa que produz um produto, sei lá, Coca-Cola, as coisas são muito mais mensuráveis. Quando você fala uma empresa de tecnologia, principalmente uma coisa tão nova quanto a inteligência artificial, é muito difícil saber o quanto esse volume gigante de investimento que está sendo feito e vai ser feito, quanto eles vão gerar de retorno. O que não dá para questionar é o case, né? O case da inteligência artificial, que vai mudar uma série de maneiras, como a gente faz as coisas, não tem conversa. Isso está acontecendo, vai acontecer muito. Agora, se essas empresas todas vão conseguir gerar o retorno com essa montanha de investimentos que elas estão fazendo, é uma enorme incógnita. O que acontece é que, na história recente, a entrega dessas empresas foi espetacular, de todas essas empresas. Elas cresceram 30%, 40% ao ano o resultado delas. Então você olha a história e você fala, bom, esses caras não fazem bobagem ou não têm feito bobagem, eu vou acreditar nisso, né? Mas, de novo, nós aqui estamos num momento em que, sabe aquele concurso de bruxas? Não é concurso de Miss, é concurso de bruxas. Qual é a mais feia? Então, qual é a mais feia? Daí você fala, pô, os Estados Unidos eles estão piorando. Não, isso é verdade. Só que a Europa está melhorando. A Europa será mais dinâmica. Quem mais vai capturar esse ganho de produtividade? É a Europa? Provavelmente não é a Europa. Provavelmente é os Estados Unidos. Então, ainda a melhor aposta nesse concurso de bruxas é os Estados Unidos. O que não quer dizer que você não deva diversificar, né? O ouro subiu, o que subiu. As cripto, todas elas. Ontem estava num evento sobre stablecoins. Esse negócio que era uma coisa marginal, o mercado de cripto já é um mercado de 4 trilhões de dólares. O mercado de stablecoin é de 300 bilhões de dólares. Essas coisas todas estão crescendo muito. De novo, o quanto vai entregar,
Na verdade, não dá para saber. Curioso é que o Warren Buffett fez uma referência à Coca-Cola, como você fez. Ele está se despedindo agora da direção do fundo dele, que foi um dos mais exitosos na história das aplicações dos mercados, né? Sim. E aí caem as ações porque sai o grande capitão. E no discurso final dele, ele se dirige ao público em geral. Ele fala assim, eu não quero falar para o investidor profissional. Quero falar para quem botou a poupança dele em alguma coisa aí que ele acha que vai garantir a velhice dele. Ele diz, arruma uma empresa para você, tipo Coca-Cola, que as pessoas querem aquilo. Ele manifesta uma grande, digamos, desconfiança em relação ao que você se estendeu para dizer para a nossa audiência, olha, quanto que esse frenesi em torno de aumentos de produtividade via desenvolvimento tecnológico e inovação de inteligência artificial entrega? Parece ser a dúvida dele também. É a sua? Veja, William, voltando um pouco o ponto que você colocou, eu sou muito mais um aspecto de que, a despeito de que a produtividade vai aumentar com a inteligência artificial, eu acho que isso é uma bolha. Porque a hora que você olha os dados, por exemplo, a hora que você pega o agregado monetário que o Banco Central disponibiliza dos Estados Unidos e de qualquer país, mas olhando os Estados Unidos, o M2, que é agregado monetário, que é papel, moeda e poder público, mais depósito à vista, mais depósito a prazo, subiu 6% ao ano nos últimos 10 anos. Ou seja, isso está em 20 trilhões de dólares. E a hora que você põe a correlação do ouro com a Bolsa, geralmente você vê, quando a Bolsa sobe, o ouro cai. Sim. Quando o ouro Antigamente. sobe, agora está subindo todo mundo. Ou seja, é muito dinheiro na praça. E você que está citando vários atores, por exemplo, se a gente pode citar o Rubini e o Rogoff, o que previu a que crise de previa 2008. 10 recessões, etc., ele falava o seguinte, cada vez que você tem uma bolha e essa bolha estoura, o Banco Central geralmente entra e planta a semente da próxima bolha que vai acabar numa próxima crise. Como aconteceu em 2008, que aí aconteceu em 2000, aconteceu em 2008, ia acontecer em 2020 com a recompra de ações, mas aí veio a pandemia. Com a pandemia, ele emitiu mais moeda e agora está subindo tudo. Então, isso aí, para mim, O Luiz Fernando está me boa. pedindo a palavra. Posso propor o seguinte? A gente vai, eu chamo o intervalo para não cortar você. Que a gente tem que ter um intervalo, o intervalo tem que ser um certo intervalo. E aí eu retomo o programa com você com a palavra, Luiz Fernando. A gente vai para o intervalo, é rápido, pessoal. Até já. Estamos de volta no intervalo, o pessoal da Dado Especial retomando onde a conversa foi interrompida pelo intervalo no segmento anterior. O Dumas estava se referindo ao fato de que, às vezes, bancos centrais criam as sementes da próxima bolha. Foi aí, acaba na crise. Foi aí que você me pediu a palavra e eu pedi um pouquinho de paciência. É que é um fenômeno que se repete, como ele comentou muitas vezes. O mercado é o que os economistas, financeiros chamam de procíclico, que é um pouco o seguinte, se está subindo, vai continuar subindo, então eu vou comprar porque está subindo, se está subindo é legal, tem gente mais inteligente do que eu que está comprando, então eu vou continuar comprando. Então os mercados eles vão para a bolha muito em função disso, que é um negócio, é uma inércia que vai crescendo, crescendo, crescendo. Daí você tem que ter o contrapeso para acabar com essa inércia. Muitas vezes você não tem, os sistemas de riscos das instituições também são procíclicos, então no final tá todo mundo vai numa certa corrida, até que alguma coisa acontece e daí, por isso que as altas são longas e as quedas são muito rápidas, porque aconteceu alguma coisa e falou, pô, realmente estava totalmente fora do preço. Mas as pessoas só têm essa noção quando acontece porque a sensação, por que tem risco? Só sobe. Então, o que a gente vê um pouco é isso, a Bolsa Americana é isso. Quem comprou ações, principalmente, claro, as de tecnologia, mas assim, nas últimas décadas, não perdeu dinheiro com raríssimos momentos de exceção, né? E nós temos um Banco Central americano que é muito pró-crescimento, é muito mais pró-crescimento do que pró-inflação. Então, ele tem, sim, essa postura de salvar, né? Tinha a put do
do Greenspan. Greenspan, Assim. putz. Então, na história, sempre o Banco Central foi lá e deu uma bela boia, a não ser em 2008, que foi um caos. Em 2008 aconteceu exatamente da mesma forma. Foi crescendo, crescendo, todo mundo começou a tomar um risco completamente fora da realidade, uma alavancagem gigante. A hora que o baile acabou, todo mundo caiu. Então, mas aí é que entram, por exemplo, essas vozes que eu citei logo na abertura dessa edição do WW Especial, de experientes investidores que olham para os fatos da realidade, eles falam, eu não estou interpretando, eu estou olhando os fatos. Sim. Que os dois que eu citei no começo, no caso Warren Buffett e o Ray Dalio, que dizem o seguinte, o peso da dívida de tal ordem que não tem como escapar da inflação. Porque este governo não tem a menor intenção de cortar gastos. Parece até a discussão brasileira, né? O que eles vão fazer é aumentar imposto. Eles vão criar um ambiente inflacionário e, ao mesmo tempo, está dando cacete, parece, de novo a discussão brasileira, no Banco Central. Como é que isso vai ser tratado na política, Maurício? Não, eu queria falar que esse tema do Banco Central em Washington, justamente, os seguidores do Donald Trump, inclusive, esse foi um tema, inclusive, que eu descobri na convenção republicana no passado, que o Donald Trump tem uma visão de acabar com a independência do Banco Central americano, né? Obviamente ele está tentando isso, e o grupo de apoiadores ali da Casa Branca tem uma visão justamente contrária que foi descrita aí no programa. Eles acham que o Banco Central atual, independente, é contra o crescimento americano. O Banco Central hoje está muito pressionado. O Donald Trump tentou demitir uma diretora do Banco Central, obviamente ele foi parado na justiça com essa tentativa, mas dentro da Casa Branca existe uma noção de que a independência do Banco Central atrapalha o crescimento americano. Pela primeira vez eu vejo isso aqui nos Estados Unidos. Essa era uma não discussão nos Estados Unidos, passou a ser. E dentro do próprio staff do Banco Central, do Federal Reserve, aqui está bastante desanimado. E lembrando, William, como o governo está parado, os mecanismos de regulação do mercado financeiro aqui em Washington estão bastante debilitados, né? Não só numa onda de demissões iniciais do governo Trump, mas agora praticamente não tem. Quem trabalha com regulação direta do mercado financeiro são áreas hoje muito fragilizadas, com pouco staff. Então a gente está vivendo uma situação assim bem diferente do que eu estou acostumado aqui. Mas em relação ao Banco Central, só para concluir, existe uma pressão política enorme desse governo para acabar com a independência do Banco Central, justamente porque eles acreditam que esse Banco Central prejudica o crescimento. Por que a gente não fica com medo disso, hein, Luiz? A gente deveria. Mas aquela história. É o que esse pessoal está dizendo. Mas assim, enquanto está subindo, isso aí é bobagem. É um pouco porque o mercado se move em manada. Por isso que ele é cíclico dessa forma. Porque eu estou, por exemplo, na crise de 2008, o super CEO do JP Morgan, Jim Dimon, ele quase foi mandado embora do JP Morgan porque ele não queria entrar na história dos junk bonds. Não queria entrar em toda a história lá, toda junk bonds, não, toda a alavancagem imobiliária, ele não quis entrar. Então, como é que você não está... Olha o que os outros bancos estão fazendo, olha quanto eles estão ganhando de dinheiro. Até que vem o problema. Né? Então, assim, é um processo que, de novo, quem consegue controlar isso é o investidor que uma hora ele fala, olha, desse jeito não dá mais. Essa relação de retorno e de risco não está boa para mim. A gente está longe disso? Não, isso já está acontecendo. Só que a gente não pode pensar que a gente vai daqui para o extremo em 5 minutos. Principalmente com essa crença que ainda existe de que esses países são responsáveis, então em algum momento eles vão fazer a coisa certa. Essa crença, ela é muito forte. Só que o prêmio vai subindo, vai subindo, vai subindo, até uma hora em que os agentes começam a falar, não dá mais. E daí sim, eu vou dar um exemplo. Quando o Trump fez o tarifaço, o que na verdade segurou e ele acalmou? Porque a rolagem da dívida americana começou a ficar comprometida. Para um governo, e eu tive num deles, não tem nada pior do que eu comprometer a rolagem da minha dívida. O custo alto da dívida é um risco menor para mim do que não conseguir rolar, porque eu fico sem dinheiro. Posso quebrar, inclusive. Quando ele sentiu que os leilões do Tesouro estavam fraquejando, ele falou, opa, calma. E daí ele voltou atrás e as coisas voltaram a uma certa normalidade. Então, assim, precisa ter um chacoalhão. Se não tiver um chacoalhão,
vai seguir dessa forma. É o que a gente registra em vários participantes do debate público. Eu faço referência novamente ao Ray Dalio por causa da originalidade, muitas vezes, do que ele escreve e leva ao público. Ele diz o seguinte: nós estamos nos anos 30 do século passado. Ele fala que a única comparação histórica que se pode fazer é essa. Protecionismo, quebra das cadeias produtivas, comércio e, particularmente, um ponto que ele chama a atenção, quando a gente fala de petróleo, preços do petróleo, e o que o Trump fez na semana que passou, foi uma tentativa no lado geopolítico de esmagar um adversário via sufocá-lo pelo petróleo. Exatamente o que os americanos fizeram antes da Segunda Guerra Mundial com os japoneses. Desta vez, a medida proposta pelo Trump em relação à Rússia é a que provocou, nos tempos bem próximos agora, primeiro ponto de subida do petróleo, porque, opa, isso aí é sério. Ele quer pegar um país em guerra, que depende de energia para sustentar a guerra, fora o que ele recebe da China, e vai ali e aperta. Então, é um fator geopolítico com peso enorme em um ativo importante, um preço importante nos mercados. O que o Trump está provocando nesse sentido? Veja, é difícil a gente falar que Trump está, em certa maneira, equivocado. E que o Federal Reserve, principalmente que o colega Maurício falou, que o Federal Reserve está querendo deixar de ser independente, existe uma força para deixar de ser independente. Isso é um risco altíssimo, porque, como nós falamos, você está, para mim, numa certa bolha. Não precisa, como a gente sempre fala, você não precisa pegar o touro no chifre, mas não precisa também ficar na cauda do urso. Está parecendo uma bolha. Você emitiu 20 trilhões de dólares de M2, de agregado monetário. Está fazendo isso daí. Existe, no ano que vem, o Jeremy Powell sai, vai entrar alguém mais pró-inflação. Aliás, ele já está mais ou menos pró-inflação. Porque a inflação nos Estados Unidos, o IPCA deles, o IPC, está 2,9%, o impacto do tarifaço não pegou. E a meta informal é 2%. Mas o Jeremy Powell está usando payroll, o quanto está criando de empregos, falou que foi 22 mil, então falou que já cortou 0,25%, e a promessa, que já está mais ou menos à mesa, é que vai cortar mais 2 vezes 0,25%. Puxa, mas o impacto do tarifaço não chegou ainda. Então a inflação vai chegar e eu vou colocar alguém mais voltado pró-inflação, eu vou emitir mais moeda ainda, eu vou dar mais pano para essa bolha se formar. A que ponto nós vamos chegar e falar, gente, isso é muito dinheiro na praça. Muito dinheiro na praça vai quebrar em algum momento. O que faz a gente voltar a uma das referências que o Maurício fez no comecinho do programa, Maurício, você se referiu às conversas que você tem tido na Casa Branca e na Secretaria do Tesouro americano, onde você ouve onde você ouve relatos de uma visão de mundo completamente diversa, dessa que eu usei para começar a apresentação dessa edição do WW Especial e que passa por muitas das intervenções de vocês. Bolha, certos temores, espírito de manada na beira do abismo e por aí vai. O que está acontecendo, então? Somos nós que somos completamente equivocados na leitura que a gente faz dos dados da realidade? Ou são eles, nessas, digamos, instâncias que tomam decisões importantes, que estão, digamos, anestesiados? Ou tocados etilicamente. Ou fumar um bagulho muito louco, vai. Botar um pouquinho de espírito de humor aqui na conversa. É muito doido o bagulho que eles fumaram? Não, para ser justo, William, tudo que eles estão fazendo, eles falaram durante a campanha, tá? Eu acompanhei a campanha do Trump bastante próximo e essas questões de independência do Banco Central, de aumento, de diminuição de impostos, tudo foi prometido durante a campanha. Quando a gente conversa com eles têm 3 argumentos, até gostaria de ouvir os colegas sobre os argumentos da Casa Branca aqui. O primeiro argumento é que eles acreditam que a economia sob o Trump vai aumentar, o crescimento econômico vai aumentar bastante, porque o Trump vai basicamente tirar os freios da economia, que é uma expressão que eles usam bastante, e com isso, obviamente, aumenta a arrecadação e diminui o déficit. O segundo argumento que eles usam é que parte das tarifas, parte da coleta dos impostos de tarifas ajudam na diminuição do déficit, eles repetem isso bastante aqui em Washington, William. E o terceiro, que eu acho bem interessante também, é que eles acreditam que os financiadores da dívida americana não têm alternativa no mundo para financiar outra dívida. Então,
se eles não financiarem os Estados Unidos, vão financiar quem? Isso é uma coisa que eu ouço bastante. Vão financiar o Japão, vão financiar a Europa, vão financiar a França. Então, assim, esses são os 3 argumentos, são muito difundidos aqui. Obviamente, quando eu converso com os economistas de fora da Casa Branca, independentes, obviamente eles têm um grau discordam fortemente desses argumentos, mas esses são argumentos que foram usados na campanha eleitoral. Tem muito apelo na opinião pública, aliás, a opinião pública, como foi mencionado, ainda não sente o efeito do tarifaço fortemente na inflação. Tem gente que diz que porque teve acúmulo de estoque, tem gente que diz que a inflação de serviços está controlada nos Estados Unidos, por isso não afeta tanto, mas enfim, o fato é que são esses argumentos que eles estão usando que são muito deslocados dos argumentos dos especialistas. Inclusive o Trump atacou alguns economistas de Wall Street que se manifestaram publicamente contra esses argumentos. Então a gente vive esse momento único, assim, mas que é muito condizente e consistente com o que eles prometeram na campanha. Desculpa, William, só falar uma coisa, mas esse foi justamente o argumento usado pelo Ronald Reagan. Ou seja, ele está usando, de novo, a curva de Laffer para justificar. Ou seja, se diminuir o imposto, vou aumentar a economia de tal maneira que ela vai se pagar. Ronald Reagan falou isso daí, entrou num déficit gêmeos. George W. Bush falou isso daí, cortou os impostos dos mais ricos e também não foi por causa da guerra ao terror, aumentou o déficit público em 6 pontos percentuais e foi justamente porque ele cortou os impostos dos mais ricos. Então vem de novo a história de que nós vamos cortar os impostos e vamos garantir um crescimento econômico tão grande, mas tão grande, que esse corte de imposto vai traduzir numa base tributária maior e numa receita maior. Não aconteceu nos últimos 40 anos isso. Talvez possa acontecer agora. Mas o que os economistas, todo mundo espera? Que a economia norte-americana cresça menos esse ano e cresça menos ainda o ano que vem. Porque você tem uma diferença enorme, que a gente sempre fala, que é risco com incerteza. Risco eu corro, eu sei correr risco. Incerteza eu não sei correr. Quanto que vai ser o tarifaço com a China? 100, 150, 120? Quanto vai ser o tarifaço com os outros países? E outra, tem um ponto aí. A gente sabe que o fato dele ter déficits na conta capital, superávit na conta capital, é porque ele tem déficit na conta corrente. Vai continuar financiando, ninguém está dizendo que vai ter um hecatombe, mas pode ter um freio de arrumação. Olha, espera um pouquinho, é um 2008 aqui, é um 2000, vamos corrigir. Ninguém está dizendo que o mundo vai acabar e que nós vamos ter uma nova liderança da China. Não é isso, mas pode ter um freio de arrumação no médio prazo, pode acontecer sim. Eles têm razão, Luiz Fernando, ou não? Não, é um experimento, eu acho que não tem a menor razão, é uma visão mercantilista lá de trás, quer dizer, é aquela coisa de coisas que deram muito errado lá atrás, será que vão dar certo agora? Assim, para mim, nós estamos indo das duas uma, ou você tem, então, um aumento do custo de tal ordem que o governo fala, olha, eu realmente estou começando a ter dificuldade de rolar a dívida, vou ter que tomar jeito, ou vai acontecer uma coisa semelhante via inflação. Eu acho que o mais provável é que seja via inflação, porque, como o Maurício falou muito bem, não tem ninguém, tem 3, 4 pessoas proeminentes, importantes falando, mas assim, segue o jogo. E não está na cabeça deles, porque o governo só se move quando ele está muito incomodado, né? A gente vê aqui no Brasil, né? A gente tem um governo que não acredita em ter uma situação de sustentabilidade fiscal, ele não acredita nisso, gasto é vida, né? Gasto é investimento, etc, etc. Agora, quando ele leva um chacoalhão, ele vai lá e reage. Vamos lembrar, dezembro do ano passado, ele fez uma atrapalhada gigante, mas eles estavam tentando arrumar, porque viu que se não arrumar, entra num ambiente de crise. Numa economia desenvolvida, o mecanismo de receio do que vem pela frente é muito diferente de uma economia emergente. As pessoas são muito mais passivas, porque no final as coisas sempre acabam dando de uma maneira certa. 2008 foi a primeira vez que as coisas não deram certo, mesmo numa grande confusão. As outras vezes, sempre o Fed conseguiu liberar e o jogo voltou ao normal. Então, o que eu acho que vai acontecer é, nós vamos começar a ter uma inflação muito mais alta e daí o próprio governo vai falar, porque a inflação dói de verdade e quando ela dói de verdade,
a pesquisa, o cidadão começa a olhar para esse governo e fala, não, peraí, a minha vida está ficando muito pior. Mas então a gente tem que se perguntar, há qualquer sinal disso, do ponto de vista do comportamento do público americano / formação de opinião e voto? Longe. Maurício. Ainda muito pouco, tá, William? Que a gente vê que o Donald Trump ele perdeu popularidade, né, desde que ele entrou. Ele sofre de um tema que todos os governantes sobre polarização sofrem, eles têm um teto de popularidade baixo. Quando a gente vai olhar por que ele perdeu popularidade, os dois principais temas ainda são distantes da inflação, né? Não é a inflação ainda o principal tema de perda de popularidade dele, como foi do Biden. Lembrando que o Trump ganhou a eleição porque ele disse que ia baixar a inflação, inclusive ele falou que ia baixar a inflação no dia 1, mas ele perdeu popularidade até agora pela massiva demissão de funcionários federais que afetou os Estados Unidos inteiro, que sempre e para ser justo, nesse caso, ele não falou na campanha que ele ia ter essa abordagem radical em relação à demissão de funcionários públicos, e ele também perdeu entre o eleitorado hispânico / latino, que não está gostando do jeito que o governo está lidando com a imigração. Mas a inflação ainda não é o tema de popularidade. No Partido Democrata, William, tem uma crença de que a inflação vai vir e vai bater na popularidade dele assim de uma maneira bastante definitiva. Não sei se tem um quê de esperança ou um quê de crença, mas o que o colega falou é verdade. A Casa Branca hoje ela não está incomodada com esse tema de inflação ainda. Dumas, deixa eu passar a conversa agora para um outro campo, onde você tem uma participação muito forte, inclusive no debate público, através de nós também, quantas oportunidades nós tivemos de você nos ajudar a entender a competição econômica entre Estados Unidos e China. Quando esses dois nomes, por exemplo, que eu citei no começo do programa, falam do peso da dívida, eles consideram isso sob uma ótica nova. Outros momentos de crise fiscal em países desenvolvidos não foram acompanhados da questão geopolítica da atualidade, que é a destruição de uma ordem internacional que durou 80 anos mais ou menos, com o que vocês já mencionaram ao longo do programa, que não é uma hecatombe, mas é uma forte desconfiança em relação ao que até aqui foi a moeda de reserva internacional, como você mesmo disse também, Luiz Fernando. Quer dizer, quando os governos sentem que a rolagem da dívida ficou mais difícil, porque isso é uma questão de confiança, boa parte desses fatores estão ligados à capacidade ou incapacidade dos Estados Unidos de enfrentar o desafio chinês. E há a ideia de que os chineses têm muito mais ferramentas para prevalecer nessa competição do que o Trump esperava. Veja, na parte que você coloca que ele tem mais ferramentas, a gente poderia falar das terras raras, por que exemplo, é todo aquele problema que nem sempre se coloca no programa, que eles vão vender para quem eles quiserem, no momento que eles quiserem e de acordo com quem eles acharem que é mais adequado. Isso seria que eles tenham uma alavancagem melhor em relação aos Estados Unidos. Mas em relação ao financiamento da dívida pública, é importante entender que existe uma dicotomia de conta corrente e conta capital. Se ele está com superávit na conta capital, é porque ele está com déficit na conta corrente. Se ele está com déficit na conta corrente, a China está com superávit na conta corrente e déficit na conta capital. Ou seja, eu estou financiando os Estados Unidos. Se eu parar de financiar os Estados Unidos, eu vou financiar quem? Não tem outro país com uma liquidez. Que é o argumento da Casa Branca. Que é o argumento da Casa Branca. Então a gente fala, não vamos ter um hecatombe. Vamos ajustar isso daí através de um ajuste da Bolsa. Mas até lá nós vamos pegar, provavelmente, a inflação vai tomar corpo e o Trump vai ter que entender isso daí, mas não vai ter uma corrida como aconteceu eventualmente depois do Smoot-Hawley Act de 1933, que eu vou deixar de financiar o governo. Vou continuar financiando o governo, mas eu vou diversificar. Mas não se esqueça que se você parar de financiar o governo, você vai entrar em déficit nas contas correntes. Porque senão, veja, se eu estou em déficit em conta corrente, eu também estou em superávit na conta capital. Se você está em superávit na conta corrente, você está em déficit na conta capital. Então os chineses financiam, é aquela coisa que a gente sempre fala, precisa dois para dançar tango. Eu te financio, porque se eu não te financiar, você não compra minhas coisas. Então é como se fosse
uma semelhança, uma analogia boba aqui, mas os petrodólares reciclados. Você vende um negócio para o outro, eu pego o dinheiro, compro o título público. Eu vendo um negócio para o outro, pego o dinheiro, compro o petróleo. Como acontecia de 1973 a 79 na América Latina. É mais ou menos isso. Ou seja, se você não continuar financiando, você está dando tiro na tua noiva. Então, vou continuar financiando. Não quer dizer que não vamos ter, insisto, provavelmente um freio de arrumação. Quando... Veja, está aparecendo já vozes aí dizendo que a inflação vai subir. Sim, várias. A inflação vai subir. E a gente sabe que lá não é Brasil. De 2% para 4% de inflação, nós estamos falando de uma desancoragem de 100%. E lá você não tem reajuste salarial, reajuste de emprego, essas coisas. Então a população acaba prejudicando. Então, eu insisto, eu acho que teremos um freio de arrumação via inflação. Não acho que teremos uma hecatombe que vão deixar de financiar. Pode ter uma diversificação e isso já está acontecendo, vide a estipada alongamento, ou seja, o prêmio de risco da ponta longa da curva de juros. Isso já está mostrando. Então a gente fala, poxa, mas não estão vendo o risco? Não dá para ver que a curva de juros de longo prazo está estipando e o ouro está subindo e está todo mundo comprando, está todo mundo feliz? É uma manada, sim, como foi nos anos 2000. Sim, como foi nos anos 2008. Sim, como foi nos anos 2020. Só que aí veio a pandemia, bagunçou tudo. Nós estamos no meio de uma bolha. A questão é saber, vou surfar? Como o Figueiredo fala sempre, eu não vou perder essa onda. A hora que eu não perco essa onda, eu retroalimento a onda. Até a hora que eu chego, estou na cauda do urso. Aí eu quebro. Tá, eu queria chamar a atenção de vocês para um outro fator que está nessa equação que a gente está tentando quebrar nos seus pedaços. Você abordou com muita ênfase o equilíbrio entre as contas, quando nós estamos falando desses dois competidores. Mas quando a gente fala de riscos geopolíticos, nós estamos falando na capacidade de um superar o outro naquilo que é fundamental numa economia, que por exemplo... terras raras. A utilização de seus recursos. Isso. Energia é, desde a história da humanidade, um dos fatores mais importantes de economia e de risco geopolítico. É onde, no momento, a gente tem realmente graves preocupações até que ponto essas tensões vão ser forçadas, por exemplo, pelo Trump. Até que ponto ele tem as armas ou as cartas, como o negócio de dizer, para levar adiante esse tipo de conduta. E terras raras ele não tem. Terras raras não tem. Não tem. Mais um, porém. Apesar dos Estados Unidos terem, em boa medida, fundado um império que tem capacidade de negar aos seus competidores acesso a bens tecnológicos importantíssimos, chip, por exemplo, a China superou. Que era o que o Biden fazia. Exato. E não há diferença entre um e outro nesse sentido. Até aqui, tudo que os Estados Unidos tentaram para evitar que a China assumisse a dianteira em campos tecnológicos de enorme impacto militar não foi bem sucedido. Ou seja, o risco geopolítico parece ser contra os Estados Unidos. Eu queria, você que é um experiente operador de mercado, em que medida isso tira teu sono, Luiz? Eu vou fazer o seguinte, o Felipe está me avisando aqui, no nosso editor-chefe, coincidiu mais uma vez. Mas para não cortar teu raciocínio, o programa depende mesmo das pessoas terem um tempo adequado para elas desenvolverem uma ideia. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai um tempo bem adequado para voltar logo, que é o do intervalo, é rápido, e daí o Luiz Fernando está com a palavra. Até já, pessoal. WW especial, botando no intervalo, Luiz Fernando Figueiredo. Quanto que você perde do teu sono por conta de riscos geopolíticos associados à capacidade de competição dos Estados Unidos vis-à-vis a China? Acho que tem vários aspectos aí, né? Um aspecto é que a China hoje é o capitalismo que mais se desenvolve, que é mais selvagem, que mais cresce. A competição lá não é brincadeira. O ambiente americano é uma brincadeira perto de como é o capitalismo na China.
Então, a capacidade da China de superar questões, ela é muito superior. E é um país que que planeja e executa. Então, o primeiro mandato do Trump, que foi semelhante, mas numa magnitude muito menor, mas foi uma briga comercial com a China, fez com que a China se preparasse para o futuro. Então, hoje, o que o Trump está fazendo tem muito menos impacto, embora seja muito mais violento. Então, a China é um país que planeja e vai executando. O Trump vai na força bruta. Ele quebra o pau, inclusive, com quem é grande aliado dele. E o que a China está fazendo é se colocando, olha, eu sou gente boa aqui, pô. Olha o que eles estão fazendo, o que os Estados Unidos estão fazendo com vocês. Eu sou o cara legal. Então, assim, eu acho que assim, a predominância americana ainda em muitas coisas vai seguir ainda há muito tempo, mas a China, ano após ano, as diferenças em tudo que é setor, ela está superando os Estados Unidos. Então, assim, um pouco, os Estados Unidos estão um pouco se debatendo, porque é uma coisa que me parece que não tem jeito, que a China vai superar mesmo. Por exemplo, tecnologia, né, que é a coisa mais relevante, vai ser provavelmente mais relevante nas próximas décadas. A China, já na maioria das coisas, ela não está tão atrás quanto ela estava 3 anos a 5 anos atrás. E os próximos 3 anos, provavelmente ela vai estar na frente de muitas coisas que os americanos não vão estar. Então, eu não acho que a gente tem um impacto, como, de novo, a gente vê um país emergente, de repente entra numa gigante crise. Podem acontecer acidentes, mas é uma coisa que é aquela história, o mundo foi para a globalização e melhorou barbaramente para praticamente todo mundo. O mundo está indo na direção oposta a essa, e essa briga é uma briga por hegemonia, e que não vai parar por aí, ela vai continuar, vai continuar, vai continuar. E nessa conversa é um força bruta e o outro super planejado, super arrumado, querendo fazer bloco, querendo compor. Eu acho que a China, nesse sentido, ela tem uma capacidade muito maior que os Estados Unidos vamos dizer, que esse processo seja menos danoso que para os Estados Unidos. O que nos coloca na fita, né, Luiz Fernando, nesse quadro geral. Coloca agora a nossa situação no meio disso aí tudo. Então, antes de eu fazer a pergunta a você, Maurício, só para deixar claro para a nossa audiência, esse programa é gravado. E foi gravado antes do que se dizia que aconteceria, que era o encontro entre o Trump e Lula na Malásia, por uma viagem dos dois presidentes. E é exatamente na região na qual os Estados Unidos enfrentam uma grave questão de competição com a China, exatamente ali na Malásia, exatamente naquela parte do mundo, onde o Brasil espera ampliar mercados, com o presidente falando mais uma vez que ele gostaria de ver o dólar mais de lado. Faz isso para encher o saco, né? Vamos falar a linguagem excessiva. Faça ou não fala. Enche teu saco eu falar isso, então eu vou encher teu saco, eu vou ficar falando isso. Agora, do ponto de vista da questão geopolítica, China e Estados Unidos e o Brasil, América do Sul, Maurício, novamente na semana que passou, o presidente americano fez uma série de referências. Ele tá lembrando muito o Bolsonaro no cercadinho lá na porta dos palácios. Ele passava de manhã, falava um bocado de coisa, a gente ficava repercutindo o dia inteiro. De noite ele falava outro bocado de coisa. O Trump está fazendo a mesma coisa lá no Salão Oval. Ele fala um bocado de coisa na frente das câmeras, depois de noite ele fala outro bocado de coisa. A gente fica correndo atrás do bocado de coisa que ele fala para lá e às vezes não faz sentido nenhum. No nosso ponto de vista, me parece que faz, Maurício. Porque a menção que ele faz desse contexto é o seguinte: a China se aproveitou de que países que eram amigos nossos na América do Sul e na América Central estão lá vivendo uma situação difícil, ele estava com a Argentina na cabeça. E estão aproveitando para nos chutar de lá, não vou deixar. Como é que fica para nós? William, na verdade, essa relação com a China talvez seja uma das coisas mais interessantes dessa Casa Branca, tá? Existe uma corrente no Departamento de Estado, aí liderada pelo próprio Marco Rubio, de que os Estados Unidos deviam se dedicar em política externa somente à China. Que Gaza, que Ucrânia, que América Latina não tem nenhuma importância perto da China. Então, inclusive, essa era a ideia, essa era a construção que o Marco Rubio
vendeu para virar chefe do Departamento de Estado. Por outro lado, e é interessante também que a China, de alguma maneira, William, é um tema que une, entre aspas, aqui os democratas e republicanos em Washington, né? Até foi mencionado aí as próprias políticas do Biden, que na prática lembram muito as políticas do Trump no primeiro mandato. O problema, William, aliás, acho que esse é um grande problema que os Estados Unidos vai ter perante a China, é que os Estados Unidos, obviamente, é uma democracia e, obviamente, existe uma batalha de poder constante, né? Inclusive, a gente vive um momento que consenso é bastante raro. Então, para lidar com a China, precisaria ter uma estratégia clara de longo prazo, né? Como a China foi mencionado aí, a China eles têm um planejamento até de 5 em 5 anos, eles têm um planejamento central. E o Trump opera na lógica do reality show, né? Ele opera na lógica da atenção diária. Isso ele faz muito bem. Tanto é que a imprensa diariamente está repercutindo as falas, os twitters, os vídeos de inteligência artificial dele. Então, esse, na verdade, é uma batalha que tem internamente. O Trump, obviamente, entende que a China é um adversário, ele respeita muito. É interessante ver que o Trump respeita muito essas figuras de liderança forte. O Xi Jinping, obviamente, é uma delas, né? Mas é muito difícil para os Estados Unidos agora, porque exigiria uma estratégia de longo prazo, inclusive uma estratégia de longo prazo para a América Latina. Aliás, dentro do governo agora é extremamente polêmico o que está acontecendo com a Argentina. Agora tem uma corrente do trumpismo que acha que não tem nada, que os Estados Unidos têm outras prioridades do que colocar recurso do contribuinte americano na Argentina. Mas o fato é que tem que lidar com essa dicotomia de ter que lidar com a China numa estratégia de longo prazo e ter que operar o Trump, que basicamente opera numa lógica diária de atenção e de audiência, né? Que essa é a lógica que ele opera. Então esse é o grande desafio que essa Casa Branca tem e o país tem como um todo, né? Para citar uma outra fonte que nos obriga a pensar, os editorialistas do El País. El País é o jornal mais importante do mundo em língua espanhola. É relativamente novo, foi fundado na Espanha um pouco depois da volta deles da democratização da espanhola. É uma das grandes publicações que rapidamente assumiu uma projeção enorme. O País diz o seguinte: tudo que os americanos estão fazendo na América Latina é empurrar a América Latina para os braços da China. É o que acaba acontecendo. É o que acaba acontecendo. E isso daí, por exemplo, a gente fala, olha, os Estados Unidos são os maiores investidores na América Latina. É verdade, nos últimos 100 anos. Só que nos últimos 15, 20 anos, os chineses já investiram 70 bilhões de dólares no Brasil. Então, se você fizer uma comparação de timing da coisa, os chineses estão vindo para cá. Eles querem ganhar dinheiro? Óbvio que querem ganhar dinheiro. Mas existe um interesse que a gente chama, não é o hard power, é o sharp power. Eu quero te trazer debaixo do meu braço, trazer para baixo da minha zona de influência, numa ONU, de qualquer que seja. Isso está acontecendo. Agora, como o Luiz falou, o Maurício falou, o que está acontecendo na realidade é os Estados Unidos agem com bravata e a China responde com uma estratégia. Você fala numa coisa, está num programa diário de palco, falando do que quer falar. A China não tem problema, porque a China é uma ditadura, então ela não precisa agradar o eleitorado dela. Ela fala uma coisa, fez a estratégia, tanto é que quando o Trump falou, olha, vou aumentar minha tarifa de 100, agora é 125, agora é 150, a China falou, gente, está na hora de um adulto entrar na sala. Porque esse negócio de botar de 100 para 125, 150, isso já é embargo. Isso já não é uma brincadeira. Isso já virou uma brincadeira. Vamos parar. Você pode aumentar para 150, vamos manter em 125. E aí foi que parecia que estava tudo bem. Vamos ficar em 30% e 10%. E quando aconteceu coisa de umas 2, 3 semanas atrás, o chinês falou, não vendo mais terras raras para ninguém. E pegou o mundo de surpresa. E Trump voltou falando, então eu vou te meter 100% na cabeça. Não é assim a conversa. É óbvio que os chineses já estavam esperando esse 100%. Então eles estão atuando com uma estratégia. O Trump fala com o fígado. Os chineses falam com uma estratégia. Eles têm uma estratégia de 10, 20, 30, 50 anos. Mas as consequências do que ele faz ou deixa de fazer, ou como ele faz, estão, digamos, nos obrigando a fazer, a escolha está sendo feita por nós,
Nós estamos sendo empurrados para a China, Luiz Fernando? Eu acho que teve, eu acho que agora a resposta é sim, mas teve uma questão que para o governo brasileiro foi legal esse confronto dos Estados Unidos com o Brasil. Ele ganhou uma narrativa, até melhorou nas pesquisas, etc., bastante em função disso. E as conversas do Lula hoje se referem a essa narrativa. A gente fala, não tem o menor sentido, a gente vai operar o real contra a moeda da Indonésia. Da Etiópia. Zero sentido, mas para a narrativa tem todo sentido. Então, primeiro, começou dessa forma. Só que, assim, não foi intencional, já que eu não estou brigando com os Estados Unidos porque eu quero me aproximar da China. Eu estou brigando com os Estados Unidos porque eu quero ter uma narrativa que vai me ajudar internamente. Mas, no final das contas, você acabou sendo, não foi a intenção primeira, mas acabou sendo empurrado para a China, sim. E eu acho que é esse o caminho que o Brasil... E quando os Estados Unidos vêm e dizem que o BRICS é uma coisa contra os Estados Unidos, nos leva mais nessa direção. Eu acho que é muito mais uma política doméstica que é entendida por Trump como uma política externa. A brasileira, sabe? A brasileira. Você faz uma coisa para agradar o teu eleitorado, só que isso daí tem um verniz de política externa. Você está falando bem do BRICS, você está falando que quer substituir o dólar, isso você está falando para o teu eleitorado, para o pessoal que fica te batendo palma. Então, Lula acha que isso daqui é uma política doméstica, mas para Trump isso é uma política externa. Ele não acha que teria esse impacto todo, mas tem esse impacto todo. Eu volto ao ponto que o Maurício tinha mencionado há pouco, quando ele se referiu, afinal de contas, quais são as prioridades, ou deveriam ser as prioridades, do governo Trump em enfrentar seus adversários lá fora. Você mesmo descreveu uma transformação fulanizada na figura do secretário de Estado, do Marco Rubio, que obtém o posto dizendo o seguinte, não, esquece o resto, o assunto é China, a gente tem que focar na China. Mas o que a gente viu, particularmente nas últimas 3 semanas, Maurício, foi algo que se poderia chamar de estratégia do Marco Rubio e comprada pelo governo americano na sua totalidade em relação à nossa região, que é a militarização do combate ao narcotráfico, o aumento da pressão militar em cima da Venezuela, a salvação da Argentina por considerar que o risco sistêmico da Argentina é permitir que a China aumente a sua influência, fora a questão ideológica de ajudar quem Trump considera que é seu amigo. Ou seja, há o quê? Um embrião de estratégia em relação ao nosso lado? Ou é tudo só juntando os cacos e aí nós aqui criamos essa linha que na verdade não existe? Não, na verdade, você está meio que sofisticando a maneira com que o Donald Trump opera, né, William? O que a gente ouve aqui, que tudo que você mencionou são parte de conversas e decisões que ele toma de maneira bastante impulsiva, né? Por exemplo, essa questão da Argentina, pelo que eu apurei, obviamente partiu de uma conversa dele com o Milei e assim, o que podemos fazer? Existia uma dinâmica na hora que o Marco Rubio entrou na Secretaria de Estado para tentar conter a imigração latino-americana, que imigração era um dos temas mais sensíveis, mas agora, em relação à América Latina, mas agora o Departamento de Estado foi dragado pela dinâmica do reality show do Trump. Então, agora é a Argentina, porque eu tive com o presidente da Argentina. Eu quero agora focar o Maduro, porque a comunidade lá da Flórida está achando que tem que pressionar o Maduro. Ele é muito reativo e muito impulsivo. E, obviamente, né, como ele traz novidade o tempo inteiro, esse grau de atenção que ele gera satisfaz o Trump. O Trump vive de atenção, né? Então, essa questão da Venezuela, o que eu apurei aqui é que não tem uma estratégia se vai invadir, se não vai invadir, se vai combater o narcotráfico, se vai pressionar o Maduro. Mas é uma coisa que está assim, nas manchetes. Obviamente, o Trump está usando isso, como ele faz muito bem, para gerar mídia em cima disso. Mas só respondendo a tua pergunta, não tem uma estratégia de América Latina. Tinha uma estratégia em relação à imigração, mas agora eles foram dragados aí pela dinâmica Trump de administrar. O que deixa para nós algum espaço
da questão do tarifaço? Eu acho que pode levar, né, a uma maior simpatia americana com relação ao Brasil, né? Os americanos, eles estão sendo provocados pelo Brasil, né? O Brasil, nas várias formas, está provocando para que eles se tornem mais agressivos. Agora, essa história, ela pode acabar beneficiando. O que eu não sei é se o governo brasileiro vai entender isso direito e vai operar isso direito, né? Porque teve ali uma certa boa vontade, né? Aquele encontro na ONU, etc. Né? Então, química. Ou seja, não foi através... Até parece que teve um grande bastidor disso, mas não foi uma estratégia de negociação e tal. Foi uma coisa assim mais público até. Então, eu acho assim, que nós temos uma janela, sim, de oportunidade. O que eu não sei é se o governo brasileiro vai capturar. Falar hoje de usar outras moedas, para quê? Não. Então, ele ainda continua achando que essa narrativa de confronto com os Estados Unidos é uma narrativa boa para o governo, né? Do outro lado, com a China, a gente entende a importância da China para o Brasil, como mercado. Veja, eu acho que o interesse que nós temos com a China é justamente o ponto nevrálgico que os Estados Unidos levam em consideração com o Brasil. Só que tem um problema aí, William. Nós falamos de China, eu preciso fazer negócio com a China, mas eu já estou com uma pauta de exportação com eles de praticamente 35%. Já está exagerada essa concentração com a China. E com essa nova reformatação da globalização, do nearshore, do onshore, do não tão offshore, mas friendshore, ficar tão dependente da China ainda, não vamos esquecer, já trazendo um bode para a sala aqui, 2027, Xi Jinping falou, Taiwan vem para mim. Veja, se Taiwan vai para ele em 2027, qual é a posição do Brasil? Os Estados Unidos continua vendendo armas para Taiwan, mas considera Taiwan um país, ou melhor, não considera Taiwan um país, considera parte da China. Qual vai ser a posição do Brasil em relação a isso quando Taiwan eventualmente for atacada? Essa que vai ser um ponto nevrálgico. Aí a gente vai começar um novo programa. Eu preciso encerrar esse, mas a gente vai fazer esse. É uma bela sugestão de ponto de interrogação. Taiwan, China, Brasil. E o que a gente faz? Esse eu sou obrigado a encerrar. Eu queria, antes de mais nada, dizer... Não, peraí, deixa eu me despedir do pessoal. Eu tenho um recado para vocês, que é a respeito desse... membros da CNN Brasil no YouTube. Antes eu queria agradecer ao Maurício Moura pela disposição de participar do programa. Ele falou conosco via Zoom lá de Washington, professor da Universidade George Washington nos Estados Unidos. Maurício, muito obrigado. Muito obrigado, Luiz Fernando Figueiredo, pela participação aqui no estúdio na Avenida Paulista. A você também, Roberto Dumas. Meu recado a você que nos acompanha. Está no ar o que chama Clube de Membros da CNN Brasil no YouTube. Como assinante, você tem acesso à íntegra e a cortes do WW Especial. Você precisa apontar o seu celular para esse QR Code que está na tela e faça parte desse clube. A gente fica por aqui. Agradeço sobretudo a você que nos acompanha, pessoal. Até a próxima.